Só uma graça. Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar aqui a mesa, as mulheres em nome da Dona Letícia, os homens em nome do prefeito Expedito. E a vocês em especial, os garis, certo? Antes de começar, eu sei que a fala do Padre Jaime foi assim, acho que completou tudo o que a gente queria dizer, né? Foi a palavra de Deus, que é como a Eva disse, acho que todo dia antes de sair de casa, a primeira coisa que a gente deve fazer, que a gente faz, a gente se alimenta, o corpo, mas o espírito, realmente a gente esquece de fazer. Muitas vezes a gente sai deixado, vai para a mesa, se alimenta e sai correndo, e o espírito vai vagando vazio sobre a palavra de Deus. É isso mesmo? E como eu tenho aqui, eu amo meu gari, é uma mensagem que eu queria ler para vocês, que eu achei muito interessante e bonito. Eu até que me deram essa mensagem de alguém do Brás, da HBC, e eu queria passar para vocês. E é uma história do gari que realmente cola com as palavras do Padre Jaime. É uma pessoa que fala sobre essa história. Eu estava naquele emprego há bastante tempo. Creio que as coisas poderiam ter sido piores. Certamente eu não estava trabalhando duro, mas bater de porta em porta, fazendo perguntas como representante do governo federal, não era também a melhor das posições. Era agosto, a temperatura estava quente, eu tinha que usar uma gravata. Olá, meu nome é Bob Pérez e estou realizando uma pesquisa pela região. Não estou interessado. Até logo, a porta fechada. Você não pode imaginar quantas vezes tive que ouvir isso. Finalmente aprendi a conversar com: antes de você bater a porta, não estou vendendo nada e apenas gostaria de fazer algumas perguntas a seu respeito e a respeito da vizinhança. A jovem, atrás da porta, fez uma pausa momentânea, levantou as sobrancelhas, sacudiu os ombros, confusa diante de minha áspera apresentação. Claro, entre, por favor. Não repare a bagunça. Essa é uma casa com crianças. Era uma casa antiga, situada numa parte do vale onde as pessoas com baixa renda encontraram aluguéis baratos. Com a renda que tinham, a casa parecia confortável e convidativa. Preciso apenas fazer algumas perguntas sobre você e sua família. Embora possa soar muito pessoal, não gostaria de usar seus nomes. Essas informações serão usadas. Ela interrompeu. Você gostaria de um copo de água gelada? Parece que você teve um dia duro. Oh, claro, eu disse rapidamente. Assim que ela voltou com um copo de água, um homem entrou pela porta da frente. Era o marido dela. Joel. Este homem está fazendo uma pesquisa. Fiquei parado e educadamente apresentei. Joel era alto e seu rosto era ríspido e parecia ser mais velho, embora eu tinha a impressão de que ele deveria estar na altura dos seus 20 e poucos anos. Suas mãos pareciam de cobre, o tipo de mãos de quem trabalha duro, de quem não trabalha com papéis e caneta. Ela foi até ele e o beijou gentilmente no rosto. No olhar que eles trocaram, era visivelmente o amor que os envolvia. Ela sorriu e descansou sua cabeça no ombro de Joel. Ele tocou sua face com as mãos e disse gentilmente: amo você. Ele